Podcast da MIT Technology Review Brasil. Apresentado por Origin Health. Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado pela Origin. Eu sou Laura Murta e estou com Camila Pepe e hoje a gente traz um artigo de Roberta Arinelli e Manuela Albuquerque, que também faz parte da edição especial da MIT Technology Review Brasil sobre doenças raras. A gente vai falar um pouco sobre o panorama da América Latina e como, em países vizinhos, pessoas com doenças raras possuem oportunidades diferentes de diagnóstico, tratamento e inclusão social. Lembrando que essa é a vertical de saúde da MIT Technology Review Brasil e semanalmente você pode acompanhar as nossas discussões sobre biotecnologia e inovação. Nascer com uma doença rara em qualquer parte do mundo hoje será, em muitos casos, o início de uma longa jornada para enfrentar sintomas incapacitantes, progressivos e degenerativos com alto risco de morte e sem garantia de que existirá um tratamento ou de que ele será acessível quando for preciso. Nesse contexto, viver na América Latina pode implicar em uma trajetória diagnóstica e terapêutica menos ou mais desafiadora. O país de residência é, atualmente, um dos fatores determinantes no caminho a ser percorrido por cada paciente. Trata-se de um desafio global que extrapola a esfera da saúde. A Assembleia Geral das Nações Unidas, a ONU, passou a adotar em dezembro de 2021 a resolução enfrentando os desafios das pessoas que vivem com uma doença rara e de suas famílias. Entre outras recomendações, o documento traz um apelo aos Estados-membros para que fortalecemos o sistema de saúde para o atendimento a pessoas com doenças raras, para assim melhorar a equidade e a igualdade na saúde, acabar com a discriminação e o estigma, eliminar lacunas na cobertura e criar uma sociedade mais inclusiva. Como a gente já falou aqui no podcast, a OMS classifica como doença rara aquela que afeta até 65 a cada 100 mil indivíduos. E a estimativa é que entre 6 mil e 8 mil doenças raras atinjam mais de 300 milhões de pessoas no mundo, um número que pode variar conforme a fonte de consulta. Pesquisadores consideram a existência de 40 a 50 milhões de pessoas com doenças raras na América Latina. Os estados latino-americanos vão adotar abordagens diferentes em relação às pessoas com doenças raras, que vão desde os critérios utilizados para designá-las até as medidas efetivas para garantir o acesso aos tratamentos após o diagnóstico. Embora tenham sido observados importantes progressos na região nos últimos anos, ainda há uma grande disparidade entre os países no que diz respeito ao estágio de desenvolvimento e de execução das políticas públicas para o cuidado dessa população. Existem problemas específicos, considerando as particularidades de cada nação, mas também questões que são comuns, e, portanto, soluções em cursos que podem servir de inspiração. Um dos caminhos possíveis passa pelo aprendizado adquirido em iniciativas locais e internacionais visando a equidade em saúde para as pessoas com doenças raras, o que demandará uma maior coordenação da assistência a nível macro-regional. Então, com o intuito de aprofundar o entendimento sobre esse cenário, a Origin Health realizou uma pesquisa com o objetivo de obter informações estratégicas sobre 8 países latino-americanos, que incluiu Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, México, Peru e Uruguai, e foram levantados dados epidemiológicos de informações sobre padrão de tratamento, de políticas de registro, precificação e reembolso. Além disso, a contribuição de sociedades médicas, associações de pacientes e de outros atores no desenvolvimento e execução de políticas públicas regionais. Os países foram agrupados em 3 classificações para o nível de maturidade em relação à assistência a pessoas com doenças raras: estágio inicial, intermediário ou avançado, e os resultados detalhados a gente vai apresentar aqui no nosso podcast, e para quem quiser conhecer mais, eles estão também apresentados na edição especial da MIT Technology Review Brasil, que está disponível no nosso site. Camila, aproveitando, você poderia resumir os principais achados dessa pesquisa com relação a esse comparativo entre os países? Laura, o resultado da pesquisa, como você disse, foi uma análise comparativa entre esses países que você já colocou aqui, que foram os países que foram estudados. Esses países, eles foram agrupados de acordo com o nível de maturidade para o desenvolvimento de políticas públicas para doenças raras e levaram uma pontuação que variava de 0 a 20 pontos. Dentro dessa pontuação, foram avaliados alguns critérios, como você trouxe, que foi legislação, engajamento e acesso, levando em consideração tanto registro sanitário quanto registro de preço e reembolso.
Para a parte de legislação, o que foi levado em consideração para a avaliação da pontuação de cada país foi se existia naquele país um instrumento legislativo em vigor com o intuito de instituir uma política pública nacional para a assistência das pessoas com doenças raras. Com relação ao engajamento, o que foi levado em consideração para a pontuação foi o número de entidades representativas de sociedade civil mapeadas para cada 10 milhões de habitantes nesses países. E também foi considerada a percepção baseada nas entrevistas qualitativas que foram desenvolvidas também durante o processo de pesquisa. Com relação ao acesso, como eu disse, foram analisados 3 critérios, né? O registro sanitário, o registro de preço e de reembolso, e a forma de identificar e de quantificar a pontuação para cada um desses países foi se, no caso do registro sanitário, existia uma agência reguladora que possuía um processo específico para o tratamento e diagnóstico de doenças raras. No caso do registro de preço, se existiam regras diferenciadas para a definição de preços de tratamentos e diagnósticos, e para a parte de reembolso, se existiam parâmetros definidos para a aquisição de tratamentos ou diagnósticos também dentro do sistema público desses países. O resultado, ele foi dividido em 3 grandes blocos, né? Então, inicial, intermediário e avançado. Os países com pontuação no estágio inicial, eles foram marcados por uma heterogeneidade, então existiam regras de reembolso, mas faltavam normas específicas para o registro sanitário e precificação de tratamentos e tecnologias para diagnóstico. Os países no nível intermediário, a gente entende que são países que possuem apenas legislações que contribuem para o atendimento de parte dos pacientes ou um marco regulatório pouco efetivo. E no estágio avançado seriam os países que possuem esse marco regulatório para as doenças raras, uma boa organização da sociedade civil e avanços em ações para a garantia do cumprimento das legislações em vigor. Bom, seguindo essas categorias, os países no estágio inicial foram primeiro o Chile, com 3 pontos, seguidos do Equador, com 6 pontos. Depois, no estágio intermediário, Uruguai, com 8 pontos, México, com 10 pontos, seguidos do Peru, com 14 pontos. E, por fim, os países no estágio avançado foram Colômbia e Argentina, com 16 pontos, e Brasil, com 20 pontos, sendo o país, dentro dessa lista dos países avaliados da América Latina, o que ficou com a pontuação mais elevada. No levantamento qualitativo feito pela Origin Health, que é esse que a Camila apresentou os resultados, foram encontrados desafios comuns nos relatos dos porta-vozes dos países pesquisados. Então, Camila, quais seriam esses desafios observados para a maior parte desses países pesquisados? Ainda que haja diferenças significativas entre os países do grupo selecionado, a principal barreira para as pessoas com doenças raras é o acesso ao diagnóstico correto de maneira ágil, visto que essa jornada dos pacientes chega a durar anos. Superada essa etapa, ainda há a busca por acesso a tratamentos inovadores e acompanhamento especializado e multidisciplinar. O Chile e o Uruguai ainda não possuem uma lei específica que estabeleça diretrizes nacionais para as doenças raras. Por isso, os porta-vozes ouvidos indicam que houve descontinuidade em trabalhos iniciados devido a mudanças de governo. O Equador possui uma lei em vigor, mas ela é considerada pouco abrangente. Segundo o presidente da Federação Chilena de Doenças Raras, Alejandro Andrade Araya, o país não possui uma definição formal sobre doenças raras e há apenas políticas públicas que contemplam tangencialmente a questão. Ele fala que os projetos foram perdidos de governo para governo, o que é um desperdício de dinheiro brutal. A médica geneticista Rosa Pardo Vargas, que é especialista em diagnóstico de doenças raras, anomalias congênitas, doenças hereditárias e aconselhamento genético, conta que no Chile existe uma dificuldade enorme do ponto de vista de diagnóstico que envolve tanto um desafio tecnológico quanto financeiro, a nível governamental e individual, já que a falta de regulamentação faz com que o custo dos exames seja direcionado aos pacientes. Ela conta que são poucos os testes que possuem códigos no país para conseguir que tanto o sistema público quanto o privado cubram seus benefícios. Os custos têm que ser cobertos basicamente pelos pacientes, o que aumenta a desigualdade. Ela ainda fala que estão terceirizando o exame para o exterior
e não fazendo o exame internamente no país. Ela diz que existe a capacidade técnica para fazer os exames internamente, mas que trazer máquinas é muito caro, insumos mais ainda e a manutenção também é muito custosa. E complementa que é uma batalha para tentar baixar os custos de importação de equipamentos, insumos e taxas para que se consiga produzir os próprios exames internamente no país e crescer não só na parte científica, mas também no know-how e diminuir os custos para a população. O presidente executivo da Federação Equatoriana de Doenças Raras, Félix Hugo Galarza Delgado, afirma que apesar da existência da legislação, o Estado não garante seu cumprimento. O Uruguai, apesar de ainda não ter uma lei nacional, está entre os países do grupo intermediário, considerado mais heterogêneo. Na avaliação da médica geneticista Mariela Larrundaburu, que é presidente da Rede Latino-Americana de Genética Humana, o país tem um padrão elevado para a triagem neonatal, o que, na visão da especialista, proporciona mais efetividade na jornada de diagnóstico, acompanhamento e tratamento de pessoas com doenças raras. Ela conta que as iniciativas vão para o parlamento, sobem e descem como a legislação. Os representantes de países em nível avançado manifestam a coordenação dos sistemas de saúde fragmentados e o pagamento de tratamentos como principais desafios. A análise comparativa mostra que, do ponto de vista de acesso a tecnologias para diagnóstico e tratamento, o Brasil, a Argentina e a Colômbia estão melhor posicionados no ranking. Os dois primeiros possuem regras específicas para o registro e reembolso desses produtos. Entre eles, o Brasil se destaca por ter regulamentações para as 3 etapas consideradas na pesquisa: registro, precificação e reembolso. E a Colômbia, embora não tenha regras específicas para registro, tem para as etapas seguintes. Em todos os casos, mesmo quando há leis em vigor, a situação econômica de cada nação tem um impacto significativo na garantia do acesso a tratamentos. Na Argentina, a médica geneticista Cláudia Perendones fala que o problema se passa muito por um momento de crise na economia do país e não muito pela questão do marco regulatório ou pela inexistência de um vácuo legal. Na Colômbia, Diego Fernando Gil Cardoso, que é diretor executivo da Federação Colombiana de Doenças Raras, também revela que, além da execução das leis, uma das principais barreiras é o custo do paciente raro para o sistema, sugerindo a busca por alternativas de financiamento para o cumprimento da legislação existente. Dificuldades semelhantes são encontradas no México e no Peru, que, assim como o Uruguai, integram um grupo intermediário. Ambos possuem legislações em vigor e regras específicas para cada etapa de reembolso. A ex-presidente da Associação Mexicana de Genética Humana, Joana Inês Navarrete Martinez, reforça que é preciso implementar medidas para a execução da legislação existente. Ela conta que o governo, em agosto de 2023, aprovou um acordo em que todas as doenças raras que estão na Organização Mundial da Saúde são reconhecidas no país, e reforça que não é preciso mais passar por todo o processo de reconhecimento de uma doença rara. O que eles fazem é que, para que esses pacientes tenham a oportunidade de serem tratados, eles precisam ser atendidos e diagnosticados a tempo. Esse é o desafio titânico nesse momento e na Lei Geral da Saúde, segundo a médica. Faça parte da comunidade MIT Technology Review Brasil e assine nosso conteúdo em mittechreview.com.br/assine. MIT Tech Review/assine. E hoje nossa entrevistada é a Roberta Arinelli, que é diretora médica na Origin Health e editora de saúde da MIT Technology Review Brasil. Roberta, é sempre um prazer ter você aqui com a gente nos episódios do podcast. Roberta, a pesquisa mostrou problemas, gaps e pontos que precisam de atenção. A partir desse mapeamento que foi feito, foi criado algum plano de ação? Sim, Camila. Depois do mapeamento, do retrato que a pesquisa trouxe, nós criamos alguns planos de ação. Primeiro, foi analisada a jornada da pessoa com doença rara. A análise é feita, então, sob a perspectiva do paciente. Aqui, o principal desafio continua sendo o diagnóstico correto, seja por desconhecimento dos profissionais de saúde que recebem esses pacientes ou por falta de acesso aos testes diagnósticos. Então, no pré-diagnóstico, é preciso garantir o funcionamento e a ampliação dos programas de triagem neonatal e investir no treinamento da atenção primária e dos médicos generalistas a partir de ações que podem partir do governo
e também de instituições acadêmicas. Com relação aos testes que permitem o diagnóstico, as ações precisam garantir a codificação, a precificação e o reembolso desses métodos. Uma vez diagnosticada, são necessárias as ações que facilitem a jornada da pessoa com doença rara. As consultas multidisciplinares podem encurtar o tempo até a determinação do tratamento e os deslocamentos. E a telesaúde pode ser uma grande aliada. Então, implementar as ações que ampliem as teleconsultas e a presença de todos os profissionais necessários ali presentes quando ocorre o contato com o paciente. E, claro, oferecer um número adequado e descentralizado de especialistas, principalmente nos países que têm uma geografia desafiadora. Um ponto sensível é que os sistemas de saúde precisam se capacitar para ajudar e orientar o paciente e evitar o que é chamado de peregrinação solitária em busca de cuidados. É inaceitável que as famílias continuem sozinhas buscando soluções sem nenhuma orientação sobre o que fazer. Por outro lado, as políticas públicas podem garantir a capacitação de empregadores e a criação de vagas de emprego e de escolas realmente acessíveis. Um destaque fica com as campanhas efetivas de comunicação para todos os públicos, que ajudam demais na disseminação do conhecimento e podem mudar o rumo dessa jornada. Um dos pontos mais importantes é que essas campanhas eliminem a percepção de que as pessoas com doenças raras são um grupo sem perspectiva de tratamento e melhora e que então o diagnóstico seria desnecessário. Esse tipo de preconceito é altamente destrutivo e precisa ser eliminado. Mesmo para aqueles que não têm um tratamento medicamentoso específico, existem diferentes linhas de cuidado que podem e devem ser implementadas. Outro ponto muito relevante é a criação de um registro nacional e latino-americano de doenças raras. Sem dados, o caminho fica muito mais difícil. Depois dessa análise sob a perspectiva do paciente, que eu falei até aqui, foi feita uma análise sob a perspectiva da sociedade, pensando na legislação, nas associações de pacientes e nas etapas de registro, precificação e reembolso de novas tecnologias. Sobre a legislação, o mais relevante é que as leis sejam objetivas e que tenham uma implementação factível. E também evitar que a alta rotatividade dos técnicos e governantes invalide construções anteriores. Às vezes, mudanças de pessoas invalidam uma construção de anos de um governo anterior. Então, as políticas precisam ser estatais e não governamentais. E fazer com que líderes científicos e de advocacy participem também dessa discussão. A criação de um marco normativo latino-americano também foi sugerida e pode se espelhar em iniciativas globais que já existem. As associações de pacientes devem agir na promoção de awareness para a sociedade, fortalecer o relacionamento entre as diferentes organizações dentro do país e compartilhar os casos de sucesso e também os que deram errado. Um ponto de destaque com muita relevância é a necessidade de se documentar e publicar experiências do envolvimento dessas organizações de pacientes nas decisões de acesso. Não se encontra quase nada na literatura sobre essas iniciativas e essas publicações poderiam ajudar demais. A inclusão de pacientes dos países-alvo nos ensaios clínicos tem também um grande peso. A garantia de mecanismos especiais de registro das tecnologias voltadas para as doenças raras, como o Fast Track, por exemplo, a definição de preço, um orçamento dedicado considerando conceitos de equidade nas priorizações também. Os métodos atuais de avaliação de tecnologias em saúde precisam incluir avaliações multicritério e ampliar modelos de financiamento alternativos como risk sharing, por exemplo. Por fim, foi sugerida a criação de um fórum latino-americano envolvendo pacientes, academia, indústria farmacêutica e governo para discutir as garantias de acesso e a sustentabilidade dos sistemas de saúde. E o plano de ação, de maneira mais detalhada, pode ser encontrado na Special Edition em uma seção chamada Pensando Juntos.
E, Roberta, as tecnologias que surgem para o tratamento de doenças raras, muitas vezes surgem com um alto custo ou até um altíssimo custo associado. A gente sempre acaba abordando essa questão aqui nos nossos episódios. Há uma explicação que justifique esse alto custo associado? Camila, os medicamentos usados no tratamento das doenças raras são chamados de medicamentos órfãos, porque eles têm uma expectativa de consumo pequena em relação aos padrões comuns do mercado farmacêutico. O que acontece com eles é que as etapas de pesquisa e desenvolvimento duram em média 10 anos para cada lançamento e os investimentos ficam na casa dos bilhões de dólares. E ao longo desse caminho, a taxa de sucesso nos estudos clínicos é baixa, em torno de 6%. Então, a recuperação do investimento numa nova terapia é realmente complexa. Quem investiu muito tempo e muito dinheiro precisa recuperar o seu investimento. E no mercado, essa recuperação financeira é essencial para incentivar o desenvolvimento futuro de novos medicamentos inovadores. Hoje, entre milhares de doenças raras já identificadas, só a minoria, cerca de 5%, tem uma opção terapêutica que realmente transforma o curso natural da doença. Então, a gente ainda precisa de muito mais pesquisa e desenvolvimento. É sabido também que as doenças raras geram uma carga econômica para os sistemas de saúde pelos seus desdobramentos, mas essa carga ela pode ser reduzida com tratamentos eficazes. Nesse contexto, as avaliações econômicas são desenvolvidas nos processos de solicitação de reembolso dessas tecnologias junto aos sistemas de saúde público e privado no Brasil. Os modelos econômicos eles estimam os custos da jornada do paciente com ou sem o tratamento proposto de uma forma comparativa em termos de custos e também de desfechos de saúde e qualidade de vida. Camila, a sua pergunta é muito importante porque é um tema difícil, mas que precisa ser discutido de forma aberta e sem preconceito para que se busquem saídas. Alguns exemplos são as iniciativas governamentais para incentivar a pesquisa, possíveis isenções fiscais, a discussão sobre proteção de patentes para os medicamentos órfãos e o avanço no desenvolvimento de modelos de financiamento que consigam garantir a sustentabilidade econômica dos sistemas de saúde. E antes de terminar, eu quero te convidar para acompanhar a gente nas nossas redes sociais. Vai lá em @MIT Tech Review BR e também te convidar para conhecer a nossa edição digital de abril, Energia em Revolução. Vai lá no nosso site, mittechreview.com.br. Semana que vem tem mais e eu espero você. Até lá! Você ouviu o podcast da MIT Technology Review Brasil. Apresentado por Origin Health. A maior publicação de tecnologia do mundo agora está no Brasil.